Agora foi. Tranquilo? Então, dito isso, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai começar a falar dos evangelhos. Então, a gente já tem uma ideia do pano de fundo, né? Período que Jesus nasceu, um período brabo, ruim, né? Difícil, opressão econômica, financeira, ideológica, né? Horrível. Jesus era pobre, né? Jesus era um Zé Ninguém né? Na realidade dele. E isso muito complicado, né? Você está nesse meio. E aí, em meio a isso, surgem, né? Os escritos, não, surge Jesus, né? Aquela mensagem que desafia, né? O poder dominante, não apenas o poder dominante do Império Romano, mas também dos judeus, né? Então, Jesus está batendo em todo mundo. E a partir disso surge o movimento, né? Cristão, que é primeiramente dentro dos judeus. Os judeus, né, começam a divulgar essa mensagem, vai para outras galeras e tal, e aí a coisa se expande. Então, o primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, dele, você tem o de Mateus e o de Lucas. O Evangelho de João, ele vai ser diferente desses três. Esses três evangelhos aqui, eles são chamados de sinópticos. Isso aqui é ver junto, quer dizer ver junto. Ou seja, eu entendo melhor cada um desses evangelhos se eu ler os três juntos. Né? A ideia é essa. Isso é um conceito teológico, né? Claro que quando Marcos escreveu, Mateus escreveu, ninguém estava nem aí para isso. Isso surgiu depois com a igreja tentando desvendar os mistérios do texto. Né? Mas qual é a lógica disso? O Jesus de Marcos é diferente do Jesus de Lucas e do de Mateus. Já dei uma pincelada nisso, né? Já conversamos sobre isso. Jesus de Mateus é extremamente judeu, né? Ligado às tradições, não fala reino dos céus, ou não fala reino de Deus, né? Desculpa. Ele fala reino dos céus, né? Que era um costume judaico para poder economizar o nome de Deus. O evangelho, né, ligado às tradições, né, fala sobre a questão da lei. O de Marcos é tranquilão, escrito para os romanos, Jesus veio para os romanos, Jesus é Deus, é o Salvador, é o Filho de Deus, né? Então é mais light. E o de Lucas, Jesus é para todo mundo, é para o pobre, é para a criança, é para o mendigo, para a prostituta, para a adúltera. Jesus veio para salvar geral, não só o judeu. Se eu ler os três juntos, eu vou ter uma boa visão desse Jesus, né? Que é um Jesus holístico, né? E tal aí. É claro que isso é uma abordagem, né? Mas se você ler de maneira bem criteriosa, você vai ver que é tudo diferente. E João? João, Jesus é Deus e o Filho de Deus. O propósito do Evangelho de João, ele é bem claro. Dizer que Jesus é Deus e também é homem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O termo logos significa palavra ou verbo. Verbo é aquilo que expressa uma ação, né? Aqui no nosso contexto, né? Porque também expressa fenômeno da natureza, né? Choveu, né? Ventou, mas isso não é o caso. Então, logos aqui significa verbo, naquela ideia que expressa uma ação.
E aí vamos ver quem é velho aqui. Quem lembra daquela promoção do caminhão do Faustão? Todo mundo lembra, né? Quem não lembra, eu vou dizer. Não sou velha, não, mas eu lembro. Tá se denunciando. Podia ficar quieta, Vânia. Então, para quem lembra e quem não lembra, no domingo, né, tinha lá a promoção Caminhão do Faustão, ele abria a boca, aí saía geladeira, fogão, sofá, o caminhão, né? Então, ó, é a palavra, né? É a voz que se manifesta em algo objetivo. É essa a ideia do Logos. Então, Jesus é aquela concretização de Deus, né? Alguns vão dizer que o termo logos, dentro da questão judaica, da teologia judaica, tem a ver com o princípio motivador de todas as coisas. Então, Jesus, ele é o princípio motivador de todas as coisas. Essa perspectiva sobre João é totalmente diferente sobre os 3 evangelhos. E aí tem até um livrinho, sinopse, né, dos primeiros 3 evangelhos, que eu já mostrei para vocês, relembrar, em que vem aqui, ó, passagens dos 3 evangelhos que são semelhantes, e também que tem um e não tem outro. Por isso que esses 3, quando você for estudar, né, é legal você ver de maneira geral, né, olhar os 3 juntos, comparar as passagens, porque lembre-se da tradição oral. Marcos, Mateus e Lucas beberam em fontes diferentes para escrever os seus evangelhos. Desculpa. Por quê? Eles não foram testemunhas oculares. Ah, mas Mateus foi discípulo. Mas não foi Mateus que escreveu. Quem escreveu foi um grupo de seguidores de Mateus baseado nos ditos de Mateus, ou nos ensinos de Mateus. Marcos escreveu com base nos ensinos de Pedro. E Lucas foi o cara que pesquisou. Foi lá correr atrás. Ouviu um, ouviu outro. Agora, interessante. Dá para perceber nitidamente, ao ler os 3, que tanto Mateus como Lucas beberam em Marcos. Marcos é o mais antigo dos evangelhos. Então, quando Mateus e Lucas foram escritos, Mateus já existia. O que provavelmente esses autores fizeram? Beberam, né? Foram lá, pegaram alguma coisinha de Marcos também para construir o seu texto. E aí a gente tem coisa de Marcos e Mateus e Lucas, e Mateus e Lucas também tem coisa aí parecida, né? E as pesquisas vão girando em torno disso. A isso aqui a gente chama de evangelhos sinóticos, certo? Ou seja, são melhores estudados quando a gente os estuda juntos, tá? Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. João não é um evangelho sinótico. Os 4 são evangelhos. O que é um evangelho? Evangelho, ele tem alguns significados. Ele vem do grego, né? Evangelion. Evangelion significa boa notícia. Então, na época, no primeiro século, o termo Evangelion significava uma notícia de vitória, uma notícia boa, uma conquista. Era uma honraria também que se dava a alguns militares vencedores. Mas, com o advento do cristianismo, o termo evangelho assumiu uma conotação. São os ensinos sobre Jesus. É o relato sobre Jesus. Então, o evangelho também é uma literatura. É um gênero literário. Qual a característica do gênero literário evangelho?
Então, hoje nós vimos 2 gêneros literários, hein? Primeiro, apocalíptica judaica. E agora, o evangelho. O gênero literário evangelho ele segue uma tradição. Ele segue uma estrutura. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a estrutura dos evangelhos. Os 4 evangelhos, se você ler, eles estão nessa base aqui. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Esse era o querigma apostólico. Vou transliterar aqui. Querigma apostólico. O que é querigma em grego? Proclamação. Então, o que os apóstolos pregavam? Jesus viveu, né? Jesus nasceu, viveu, né? Ensinou, aí, né? Curtiu a vida, né? Exortou, tal, fez aquela coisa toda, milagre, tal. Morreu e ressuscitou. Então, a proclamação dos apóstolos, o querigma apostólico é isso aqui. E aí, gente, qual é o interessante da gente estudar a Bíblia? Você percebe o quão distante estamos hoje do querigma apostólico. Você vai na maioria das igrejas, domingo à noite. Você não precisa nem ir. Você pode abrir pelo YouTube, né, desses igrejão aí. Você não ouve o querigma apostólico. Domingo à noite, de manhã, quarta-feira, sei lá, qualquer dia que você vai em algumas igrejas aí. Você não ouve o querigma apostólico. Você ouve o seguinte: tenha fé para vencer as batalhas. Creia no Deus do impossível. Aceite Jesus para a sua vida melhorar. Né? Isso não é o querigma apostólico, porque isso não faz parte da pregação dos apóstolos. E você não vê isso nos evangelhos. Né? Então, ao estudar o Novo Testamento, a gente volta, né, a lembrar qual é a nossa base, qual deve ser a nossa estrutura, qual deve ser a nossa proclamação, né? Qual deve ser o nosso ideal, né? Como cristãos, como igreja e por diante. Então, a proclamação apostólica era centralizada na pessoa de Jesus Cristo. É a mesma coisa, né, que a gente vê durante o período da Reforma Protestante, lá no século XVI, né? O que os reformadores enfatizavam? A pregação tem que ser centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Isso era um dos lemas da pregação reformada. O culto não pode ter como centro o homem, mas sim a pessoa de Cristo. A mensagem não pode ter como centro o indivíduo, mas a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Por causa disso aqui, por causa do querigma apostólico, por causa dessa estrutura do evangelho. Então, o evangelho ele acompanha, né, essa narrativa sobre a pessoa e a missão de Jesus. Então, eu acho legal, né, estudar o Novo Testamento, porque a gente percebe a distância que a igreja tem tomado, que não é de hoje. Né? No século XVI teve a reforma, porque a igreja, na época, se distanciou. Desculpa. No século XVIII, ocorreram grandes movimentos avivalistas, né? Na Europa, na Inglaterra, né? Por conta disso também, porque a igreja se distanciou do querigma apostólico. Quando eu digo avivalista, avivamento, né? A ideia de avivamento é um retorno à pregação dos apóstolos. Vidas se convertendo, né? Tal, não é bater palma, falar em língua, flutuar, ficar rugindo como leão, igual aquela louca lá esqueci o nome da maluca aí que ruge e voa, sei lá, relincha, faz um monte de doideira aí. Isso não é avivamento. O avivamento é isso aqui, né? E ao longo da história, você teve momentos em que não dá, pá, coisa voltou a isso. Aí depois
desgringolou de novo. Daqui a pouco, de repente, a gente deve ter um outro movimento aí para voltar, de repente, né? Porque do jeito que tá muito ruim. Então, o evangelho, ele tem a ver com isso, certo? Então, quando falamos de evangelho, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Querigma apostólico. Para Paulo, né, o grande autor do Novo Testamento, o evangelho é a própria pessoa de Jesus, né? Então, quando ele fala, né, do evangelho, ele não está se referindo aos 4 livros, mas à própria pessoa de Jesus e a pregação sobre a pessoa de Jesus, que é interessante. Jesus pregava o reino, né? Jesus não pregava sobre ele mesmo. Ele anunciava o reino está chegando, o reino está entre nós, né? Que é uma coisa fantástica, né? E Paulo prega Jesus, né? Os apóstolos pregavam Jesus, né? O que também deveríamos fazer. Para terminar, uma coisa sobre a estrutura do Novo Testamento. Por que a ordem do Novo Testamento é do jeito que é? Primeiro eu tenho evangelhos, depois Atos, depois as cartas e depois o Apocalipse. Eu falei para vocês lá no início que a primeira carta do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, né? Carta de Paulo. Então, se a ordem fosse cronológica, eu teria que ter 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e aí por diante. E não os evangelhos. Mas por que a ordem é desse jeito? Porque a ordem é teológica. A mesma coisa do Antigo Testamento é a mesma coisa no Novo Testamento. Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito da Bíblia hebraica, certo? A ordem da Bíblia hebraica, que é de Gênesis a Malaquias, ela é teológica. E a ordem da Bíblia cristã, que vai de Gênesis a Apocalipse, também é teológica. A ordem do Novo Testamento é teológica. Primeiro os evangelhos. Por quê? Porque falam de Jesus. Lembrando, evangelho é diferente de biografia. Por que o primeiro evangelho é o de Mateus? Porque o evangelho de Mateus me liga às tradições do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não prometia o Messias? O evangelho de Mateus diz que o Messias prometido no Antigo Testamento é Jesus. Então, a ordem é teológica. Primeiro, evangelhos. Depois, nascimento da igreja, livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Eu já ouvi um autor falando, dizendo no livro, né? Escrevendo, que deviam ser Atos de Paulo, né? Que a gente tem mais sobre a vida de Paulo do que dos outros apóstolos. Os outros apóstolos, a gente não tem nada sobre a vida deles. Tem um livro... Não está aqui, não. Eu vou achar e tiro foto para vocês. 12 Homens e uma Missão. É um livro que reúne as tradições sobre a vida dos apóstolos. Porque na Bíblia você não sabe nada, mas tem a tradição. O que é a tradição? É aquilo que um foi contando para o outro, né? Tem ou não um documento aqui, outro ali, às vezes é uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali, né? A tradição é uma fofoca bem fundamentada, né? Que um foi contando para o outro, foi contando para o outro e se estabilizou. Então, a gente tem, nesse livro, a reunião das tradições sobre os apóstolos, que é muito legal, né? Você tem isso num documento só, não sei se está vendendo mais, mas é um livro antigo, né? Eu vou tirar a foto aqui e você dá uma procurada aí. Mas você tem hoje, tem Google, tem internet, né? Dá uma buscada aí em qualquer buscador aí, que você acha aí sobre as tradições sobre os apóstolos. Então, ó, Jesus, né? A igreja, orientações para a igreja. Gente, a doutrina da igreja, ela surge aqui. Ó. É Paulo que começa a sistematizar.
Devo ou não comer carne oferecida aos deuses? Devo ou não cortar o cabelo? A mulher, né? Deve ou não cortar o cabelo? Quem tem prioridade? Quem tem o dom de profecia ou quem tem o dom de línguas? Eu devo ou não festejar, né? Paulo, na carta dos Gálatas, chuta tudo isso, né? Fala que o evangelho é liberdade. Esse negócio de data, jejum, tem nada disso é sagrado, porque o evangelho é liberdade, né? E eu acho fantástica a carta dos Gálatas. É um dos meus textos favoritos do Novo Testamento. Quem faz tudo isso? Na sua maioria, Paulo, nas cartas. 1 Pedro, né? A gente tem divisão das cartas paulinas, a gente tem as cartas chamadas católicas ou gerais. Católico, lembrando, significa universal, geral, para todo mundo, é para a galera, né? Então, as cartas católicas é que você não tem um endereçamento direto, ela era para toda a cristandade. Cristandade não, cristandade é governo cristão, né? Para os cristãos da época, tá certo? Então, por isso, chamadas cartas católicas ou cartas gerais. E aí, né? Ó, Jesus, igreja, doutrina para a igreja, né? Orientações e tal, e o fim dessa igreja. Fim não de que vai acabar, mas com a ideia de finalidade. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para ir para o céu. Então, mantenha esperança, mantenha perseverança, porque estamos aqui só de passagem, caminhada para a cidade celeste. O texto de Apocalipse é colocado no final porque ele expressa aquilo que será o prêmio do cristão, que é a vida eterna. Então, essa aqui é uma ordem teológica, não é cronológica. Eu já botei algumas datas aqui ao longo do curso. Você vai vendo outras datas de outros textos e vai ver que não ordena. Mas a sua Bíblia, no Novo Testamento, ela é organizada por causa disso. Tá certo? Então, gente, hoje é só isso aí. Alguém quer perguntar, quer falar, quer reclamar alguma coisa? Tudo ótimo, professor. Beleza, então. Então, tranquilo. Tranquilo, então, gente? Então, vou terminar e a gente se vê. Segunda, eu não sei se vai ter aula ou não. Tranquilo. Tranquilo, professor. Show. Aula maravilhosa. Valeu. Eu vou confirmar com a professora Eva se segunda tem aula. Eu acho que tem, né? Terça. O prefeito decretou ponto facultativo, né? Acho que não tem aula não, hein? Eu vou confirmar com a professora Eva. Se algum de vocês tiver a confirmação, coloca lá no grupo. Eu até falei com ela hoje e esqueci de perguntar, que eu não sei. Não, mas que prefeito decretou ponto facultativo? Eu estou em Caxias. Você... É verdade! Tinha que ser o governador. Tem gente que o Francisco está em São Paulo. Né? Eu estou no Rio, eu falei então, do Paz, né? Rio, então, mas aqui pode ser que... Mas o prefeito Rogério Lisboa de Nova Iguaçu também pode dar, né? Vou ver se ele deu. Não, então, vamos tentar confirmar com a professora Eva. Né, porque o seminário está em Nova Iguaçu, então se ele der, está dado. O que rege é a sede, né, do seminário em Nova Iguaçu. Você saiu bem, Cássia. Vê aí, Vânia. A gente fala no grupo, né? A gente vai falando no grupo. Bom. Terça é certo não ter aula, tá? Que aí é feriado, né? Aí não vai ter. Claro, né, professor? Vai, por mim, descansar, gente, o senhor também. Conhecimento é bom, irmão. Eu sei. Fica em casa, ninguém saindo de casa na terça. Tá perigoso. É verdade. Não, eu estou em casa. Cuidando das plantas.